Salve Maria, vamos continuar a mentira do Thiago Dutra aqui. Fiz um meio improvisado aqui, porque eu tô reformando aqui, mas vamos lá, né? A missão não pode parar. Mas aí que aparece na sua tela é Jacó de Sarug. E ele tem uma coisa um tanto curiosa sobre ele. A Enciclopédia Católica, falando sobre Jacó de Sarug, vai dizer o seguinte nas palavras dele como defesa da Imaculada Conceição. Olha o que é que diz a Enciclopédia Católica. Jacó de Sarug diz que o próprio... Enciclopédia? Você tem que usar a escritura, você tem que usar bulas papais, você tem que usar o catecismo. Enciclopédia não é dogma, enciclopédia é só para estudo. Você tentar usar um pai da igreja citando a enciclopédia para negar a virgindade perpétua de Maria é muita vontade de refutar o dogma. Simples, pô. Até nisso aqui eles distorcem. O fato de Deus tê-la eleito prova que ninguém jamais foi mais santo do que Maria. Se alguma mancha tivesse desfigurado sua alma, se qualquer outra virgem tivesse sido mais pura e santa, Deus a teria selecionado e rejeitado Maria. Parece, no entanto, que Jacó de Sarug, se tivesse alguma ideia clara da doutrina do pecado, sustentava que Maria era perfeitamente pura do pecado original. Sentença contra Adão e Eva na Anunciação. Porque em Jeremias 44:2 diz que aquele pote ali, onde o Deus vivo morou, ficou fechado, ficou intacto, ficou preservado, como vai dizer aqui a Escritura. E tem protestante aí que no canal aí que diz que eu não uso Bíblia, tal, etc. Olha só. Ezequiel 44:2. Olha só. Então, usar falas do pai da igreja, distorcendo, etc., como vemos aí nesses apologetas protestantes, simples, pô, vocês negaram a tradição. Vocês negaram o magistério. Você está citando um pai da igreja. Ó, 44:2, ó. Olha só. O Senhor disse-me: este é o pórtico, ficará fechado, e ninguém o abrirá, e ninguém aí passará, porque o Senhor Deus de Israel aí passou, ele permaneceu fechado. Simples entender isso. A gente vemos o quê? Prefigurações, como era a Arca da Aliança. Pura, perfeita a presença de Deus. O que abrigava dentro da Arca da Aliança? Hebreus 9:4-5. O maná, o cajado do sacerdote Arão que floresceu, é a tábua da lei. Cristo é 3 requisitos. O novo sacerdote, o sumo sacerdote, Cristo ele é o maná, Cristo ele é o sacerdote, e Maria ela é a Arca da Aliança. Então, não há um homem na face da terra digno de passar nesse pórtico que é o ventre de Nossa Senhora, que é o sacrário, o primeiro sacrário vivo do Verbo, João 1,14, que se encarnou no seio da Virgem Maria. Dizem que Jacó de Sarug diz que Maria era imaculada e poderia usá-lo como defesa da Imaculada Conceição. Porém, há um problema com isso aqui que a Enciclopédia Católica está falando. E nós vamos mostrar, primeiramente. O que é a enciclopédia? Enciclopédia ali são um estudo dos pais discutindo sobre a virgindade perpétua de Maria. Muito, se você for pegar a enciclopédia, se você pegar a visão dos antigos que negavam supostamente a virgindade perpétua de Maria, você vai ver, ali o dogma não tinha divulgado de forma difundida ainda. É só para estudo, para você entender como foi desenvolvido, para você degustar como o magistério definiu o dogma pelo Papa Pio IX, em 1854. Ponto final. O que Jacó de Sarug diz sobre a virgindade perpétua de Maria é simples, ó. Só você com simples like
pesquisar. Olha só. Vamos lá. Olha só. A afirmação de que Jacó de Sarug negou a virgindade perpétua de Maria parece ser uma questão de debate ou interpretação em um documento acadêmico. Sugere que essa posição gerou muitos debates teológicos. A doutrina da virgindade perpétua de Maria é um dogma central para a Igreja Católica e outras tradições cristãs que baseia em interpretações de texto bíblico e na tradição da Igreja. Segundo essa tradição, Maria fez voto de castidade perpétua e perpétua e a manteve antes, durante e pós ao parto de Jesus. Portanto, enquanto fostes da tradição, fonte da tradição eclesiástica, afirma consistentemente a vida perpétua de Maria. E o fato de Jacó de Sarug ter supostamente negado, isso é um ponto de discussão que aparece em contexto de análise histórico e teológico, mas profunda indicam que ele pode ter tido uma visão diferente da que se tornaria a doutrina padrão em algumas vertentes do cristianismo. Olha só, é questão de debate. Essa questão deve ser isso que o Tiago Dutra ele pegou, certo? Mas ele acreditava realmente na virgindade perpétua de Maria? Olha só, eu tenho aqui que eu já pesquisei, já vi o vídeo, já degustei, já fui atrás para ver se realmente ele negou a virgindade perpétua de Maria. Acabando a força, né? Só. Vamos ver se eu acho que... Por quê? Achei. Qualquer pai que protestante citar para tentar defender a sola escritura, para negar o dogma, você pode pesquisar que é mentira. Ó, Jacó de Sarug, ou Mar Jacob de Sarug, ó, 451 e 521. Não negou a virgindade perpétua de Maria, ó. Como diz, estava no debate. Pelo contrário, ele foi um grande defensor da doutrina da sempre virgindade perpétua e da maternidade divina, Theotokos, na tradição siríaca. Defesa da virgindade. Ó. Em sua homilia, metrificadas, ele celebra Maria como a mãe virgem e o seu filho como filho virgem. A porta fechada, como citei, Ezequiel 44:2, ó. Citação de Jacó de Sarug. Olha só, Jacó de Sarug utiliza a metáfora de porta fechada, baseando em Ezequiel 44:2. Estou usando, olha só, escritura. Simples entender isso. Como diz Isaías 7:14. Uma virgem, Deus vos dará um sinal, uma virgem. Como vamos entender quem é essa virgem? Ela é virgem. Ela é imaculada. Como Eva era virgem lá, desobedeceu Maria, virgem, obedeceu. Desfazendo totalmente as transgressões e desatando o nó que Eva fez. Certo? Olha só. Ó, para afirmar que Maria permaneceu virgem antes, durante e depois do parto, mantendo a integridade física de sua virgindade contra os opositores. Ó. Em seus escritos, Jacó de Sarug frequentemente contrasta a fé da igreja, que afirma que a virgindade de Maria como a heresia da época que tentava negá-la, descrevendo os críticos como heréticos ou falsos doutores. Ó.
mostrei um vídeo aí do Lucas Broli, ele, para negar ali a aparição de Nossa Senhora de Fátima, ele vai usar o quê? O termo dos críticos. Quem são os críticos? São os hereges, são os opositores que não acreditam. Diz que é uma invenção da igreja, tal, etc. Eu estou citando o que o Tiago Dutra está citando. Obras principais, ó. Acredita-se que ele tenha composto uma homilia sobre a virgindade, ó, perpétua de Maria, destacando Maria como uma virgem que manteve sua pureza. Ó. Portanto, a compreensão de Jacó de Saruc é alinhada com a tradição cristã antiga de que Maria permaneceu virgem por toda a sua vida. O que você me diz disso? Como diz aqui. Aqui, só esse texto aqui, cara, já acabava com essa tese, porque não tem como. Ah, mas Jesus teve irmãos, Maria teve outros filhos, não pode passar outro varão nesse ventre. Como pode uma pessoa vir desse ventre? Como pode uma pessoa ter essa ousadia? Não tem, cara. Não tem como outra pessoa nascer ali, porque o Deus vivo morou ali, cara. Ali é lugar santo. Moisés, tira a sandália, porque o lugar que você está é santo. Não pode passar outro varão ali. Não pode ter a mancha, cara. Aqui, ó. 44, 1 e 2. Ele reduziu-me ao pórtico exterior do santuário, que fica fronteira ao oriente, o qual se acha fechado. O Senhor disse-me, este é o pórtico, ficará fechado, ninguém abrirá, aí passará, porque o Senhor Deus de Israel aí passou, ele permanecerá fechado. Olha só, Jacó de Saruc, ele degusta sobre esse texto, cara, para se referir à Virgem Maria. E o Tiago Dutra vem fazer aquela lavagem, aquela distorção sem pé, sem cabeça, como Lucas Banzoli, como Pedro Gaiol, como todos esses doutores aí, perseguidor do magistério, né? Qual é o real pensamento de Jacó de Saruc? O que é que ele fala sobre Maria ser sem pecado ou não? Vamos lá? Primeiramente, vale ressaltar que eu não encontrei nada parecido com o que diz a Enciclopédia Católica. O que diz, na verdade... Aqui já cai por terra, cara. O que ele está usando aqui não é válido. Não é dogma. Simplesmente são documentos, enciclopédia, para estudo. Enciclopédia, em termos de enciclopédia de Bíblia, enciclopédia mapa geográfico, enciclopédia de patrística, é simples, pô. Não é doutrina. Foi doutrina, é doutrina para a gente entender como foi desenvolvido o dogma. Mas não é magistério. Quem define isso aqui é o Magistério 1854 pelo Papa Pio IX, que acaba totalmente essa briga, essa discussão. E Jacó de Saruc, ele cita Ezequiel 44:2 para se referir que Maria é esse pórtico, onde o Deus vivo morou, entrou e saiu, ficou preservado, ficou fechado. Se você pegar em João, é só outra fonte aqui também que a gente entendeu, ó, João 20, versículo 19. Ó. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro dia da semana, o discípulo tinha fechado as portas no lugar onde se achava por meio dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio dele e disse-lhe, olha só, que isso ele atravessou aquela porta sem abrir a porta, do mesmo jeito que ele entrou no ventre da Virgem Maria, sem violar. Simples, cara. Só você ler Lucas e João, você vai entender o amor que esses caras têm em como vai escrever a escritura, termos proféticos, citações, Velho Testamentário, prefigurações a respeito da Virgem Maria. O que abrigava dentro da Arca da Aliança, abriga na Nova Aliança. A sombra do Altíssimo pairou sobre a Arca da Aliança, ou a nuvem, né, a sombra, no Novo Testamento sobre a Virgem Maria. Então não tem como usar pai da igreja para tentar negar que Maria pecou. E a Bíblia não dá essa brecha. Quem gosta de ler Bíblia, por exemplo, gosta muito de versículo bíblico, então me mostra um versículo bíblico. Eu, Maria, sou pecadora. Não em Lucas, cara. Pelo amor de Deus, cara.
Ele falou que não achou, ele tá usando enciclopédia, cara. Entra por aqui, sai por aqui. Vamos usar documentos, bulas, catecismo, escrito realmente dele. A que eu encontrei foi: se outra tivesse sido mais agradável do que ela, ele teria escolhido aquela, pois o Senhor não se importa. Porque Esther, Rebeca, Judite, Débora são todos varoas que prefigura a toda pura, toda a Santa Virgem Maria, até chegar na Virgem Maria. Não havia mulher igual ela, a mais que obedeceu. Mostra com aparência externa, pois ele é justo e reto. Então veja, o que ele está falando na verdade é se outra tivesse sido mais agradável do que ela. Eu tenho uma obra, que eu vou inclusive me valer dela aqui, demonstrando que eu não encontrei Jacó de Sarugue falando se alguém fosse mais santo do que Maria. Se alguém quiser me corrigir se eu estiver errado, me corrija. Mas o ponto é que eu tenho essa obra, eu baixei essa obra e vou mostrar. Então me mostra qual mulher é mais santa que a Virgem Maria. Olha só, Lucas. Deixa eu ver se eu acho o versículo. Né? Lucas. Ó, 27. Enquanto ele assim falava, uma mulher levantou a voz no meio do povo. Ele disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos que te amamentaram. Mas Jesus replicou: antes, bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e obedece. Ó. Qual da escritura aquela que mais obedeceu? Lucas 1. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou dela. Qual mulher da face da terra da escritura obedeceu mais que a Virgem Maria? Qual mulher da escritura é mais santa que a Virgem Maria? Qual mulher gerou o verbo? Rebeca, Esther, Judite? Nenhuma dessas. Então, não vem com esse contexto, fora do contexto. Eu tenho uma obra aqui, tal, que prova, tal, que devia... Você vai pegar pessoas que não lê Bíblia, pessoas que não vai buscar fonte, pessoas que não vai pesquisar quem você está citando, Tiago Dutra. Felizmente, cara. Felizmente. Tanto que diz lá, conhece o fruto pela árvore. O fruto é o quê? Santo. O fruto é quem? O verbo. Então não tem como. Primeiramente, o que diz Jacó de Sarugue sobre a pureza de Maria, depois o que é que ela fala a respeito do pensamento desse padre sírio. Vamos lá. Totalmente alheio e avesso à Imaculada Conceição Católica, ele diz: o Espírito Santo aproximou-se de Maria para que pudesse descarregar dela aquele antigo julgamento. Só vou dar um pause aqui. Voltando aqui à mentira do Tiago Dutra. Olha o que diz o Jacó de Sarude sobre a respeito da Virgem Maria. Ó. Ele usa o termo aqui, ó, a porta fechada. Ezequiel 44:2. Ó. Jacó de Sarude utiliza a metáfora da porta fechada, ó. Baseando em Ezequiel 44:2, cara. O que o Tiago Dutra está apresentando é enciclopédia. Olha só, para afirmar que Maria permaneceu virgem durante e depois do parto, mantendo a integridade física de sua virgindade, ó. Não, Jacó de Sarugue, ou Mar Jacob de Sarugue, 451 a 521, não negou a virgindade perpétua de Maria. Pelo contrário, ele foi um grande defensor da doutrina da sempre virgem, virgindade perpétua, e da maternidade divina, Theotokos, na tradição siríaca. 1. Defesa da virgindade. Em suas homilias metrificadas, ele celebra Maria como a Mãe Virgem, e o seu filho como o Filho da Virgem. 2. A porta fechada. Jacó de Sarugue utiliza a metáfora da porta fechada, baseada em Ezequiel 44:2, para afirmar que Maria permaneceu virgem antes, durante e depois do parto, mantendo a integridade física de sua virgindade. 3. Contra os opositores. Em seus escritos, Jacó de Sarugue frequentemente contrasta a fé da Igreja, que afirma a virgindade de Maria, com as heresias da época que tentavam negá-la,
descrevendo os críticos como heréticos ou falsos doutores. Como você, Tiago Dutra. Tiago de Saruki está falando que você é um crítico que contra o dogma. Ele refutaria você. Ele destruiria essa tese sua. Essa mentira. Ele está usando escritura. E a tradição da igreja que desenvolveu o dogma em 1854. Pela bula Nefistado de Deus, a bula papal. Porque o Papa tem autoridade de ligar e desligar Mateus 16, 18, 19. Que a igreja é coluna sustenta a verdade. Efésios 3, a multiforme da sabedoria será conhecida pela igreja. Que igreja? Que Efésios 2, 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Porque os padres são discípulos e sucessores dos apóstolos. Simples entender isso. Salve Maria, sou Sérgio Missionário Roberto. Ele vai tentar mostrar muita texto ali de enciclopédia, para nós não interessa. Nós interessa o quê? Documentos da igreja. Salve Maria.